Vamos à palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 29. Eu vou ler esse primeiro texto e o segundo também, e vou te explicando. Olha só o tema da mensagem aí: não perca a sua cabeça. Vê se ela ainda está sobre o pescoço, põe a mão aí, vê se está aí. Amém? Não perca a sua cabeça. Eu vou ler esses textos e o pessoal da câmera vai voltando para mim, que eu quero explicar alguma coisa para nós ganharmos tempo durante a mensagem. Repita comigo: não perca a sua cabeça. Dá uma olhadinha para a pessoa do lado, diga isso para ele: não perca a sua cabeça. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ver agora dois momentos da vida de João Batista, tá? João Batista, todos conhecem, o precursor de Jesus Cristo, aquele que batizava no Rio Jordão. Você vai ver dois momentos distintos da vida desse homem. O momento que ele está sendo usado por Deus, está debaixo da unção de Deus, sinais e maravilhas estão acontecendo. Logo depois nós vamos ver um momento em que João está dentro da cadeia. As coisas mudam, a percepção muda, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Não perca a sua cabeça. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeira revelação que João teve é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que morreria pelos nossos pecados. João teve essa revelação e foi algo de Deus, porque João era primo de Jesus e conviveu com ele, talvez brincou com ele na infância, e até aquele momento ele não tinha aparentemente tido essa revelação, mas agora ele tem uma revelação. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus que vai morrer e vai pagar o preço dos nossos pecados, ou tirar o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após de mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Jesus está falando aqui sobre João Batista está falando aqui sobre a divindade de Jesus, que era antes que ele. Jesus é eterno, o mundo foi criado por Jesus. Então João agora aqui tem outra revelação. Ele é o Cordeiro de Deus e ele é Deus, porque ele é antes que eu, ele é eterno, ele é desde a eternidade até a eternidade. Você pode dizer aleluia? Versículo 31. E ele disse: eu não o conhecia. Mas como não conhecia se era primo dele? Não tinha tido ainda a revelação. Mas eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Agora João Batista entende qual exatamente é o seu papel: o precursor de Cristo Jesus, aquele que prepara o caminho para que Jesus traga o reino de Deus. Versículo 32. E João testificou, ele falou com a sua própria boca, dizendo: eu vi. Agora, mais um elemento: ele não só sentiu, teve a revelação, mas ele viu. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Versículo 33. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ou seja, Deus, esse me disse, Deus disse a ele: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado. Olha agora a informação que ele traz aqui: este é o Filho de Deus. Então ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o próprio Deus, entende o papel dele dentro desse processo, viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E no versículo seguinte, ele diz assim, no versículo 35: no dia seguinte, João estava outra vez ali,
na companhia de 2 de seus discípulos, e, vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então João passou de um dia para o outro, e ele continua debaixo daquela revelação: Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus eterno. Ele está debaixo dessa revelação, glória a Deus. Mas as coisas iam muito bem ali, as multidões estavam vindo até João, ele estava pregando uma palavra ousada, as pessoas estavam se convertendo, ele estava batizando essas pessoas, ele estava cheio do Espírito de Deus, os seus discípulos o seguiam, estava tudo bem. Mas agora no capítulo 11 de Mateus, no versículo 2, a cena muda, o cenário muda. E veja agora o que diz aqui, versículo 2: e João, ouvindo aonde ele está? No cárcere. O que é cárcere, André? Na prisão, na cadeia. Ele não está mais em liberdade, ele não está mais na beira do Jordão batizando, ele não está desenvolvendo o ministério dele como ele desenvolveu um dia. Agora João Batista está na cadeia, e a Bíblia diz que, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, olha a pergunta que ele faz para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ele está falando: o Senhor é o Messias, o enviado de Deus, ou nós devemos esperar outra pessoa? Em suma, ele está perguntando se Jesus é Filho de Deus, se Jesus é o Cristo. Mas ele, no texto passado, ele disse que Jesus era o Cristo. Ele viu a pomba, ou o Espírito Santo descendo em forma de pomba até Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas agora a situação mudou. E no versículo 4, Jesus responde para ele: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Em outra tradução, mais que feliz é aquele que não duvida de mim. Diga aleluia. Levante a sua mão ao céu e diga: Senhor, fala comigo, segundo a minha necessidade, em teu nome eu oro, amém. Aplauda o Espírito Santo. Esses 2 textos que eu acabei de ler traz luz a uma situação que muitos de nós enfrentamos: a pressão das circunstâncias. Quando tudo está bem, é muito mais fácil você declarar a tua fé. Quando tudo está bem, quando você está sem pressão, é mais fácil você seguir em frente. Assim está João Batista, mas agora ele está preso. Ele foi preso por Herodes, por ele falar do pecado de Herodes. Dentro de pouco tempo, João Batista vai ser decapitado, vai perder a cabeça. Mas na verdade ele já perdeu. Ele vai perder a cabeça quando Herodes mandar decapitá-lo, mas ele já perdeu a cabeça na cadeia. E quando eu estava a meditar sobre isso, o Espírito Santo então ministrava no meu coração. Ele disse: coisas ruins que acontecerão lá na frente, na verdade elas já aconteceram dentro do nosso coração. Alguém que vai perder a cabeça lá na frente já perdeu agora. João Batista perdeu a sua cabeça. Ele agora não acredita mais nas revelações que ele teve. Agora ele está a duvidar de Jesus. E por que, André? Porque ele está numa prisão, porque ele está pressionado pelas circunstâncias. João Batista era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, com as mesmas deficiências, com as mesmas dificuldades. O que fez de João o grande personagem que se tornou foi a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque a Bíblia diz que desde o ventre da mãe esse menino foi cheio do Espírito Santo.
O nome dele, quem escolheu foi Deus, porque pelo pai, pela mãe, ele se chamaria Zacarias. Mas o anjo disse: o menino se chamará João. O nome dele foi escolhido por Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. 2 profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito de João, do seu nascimento e do seu papel na história de Cristo. Então João Batista é quem é, pela vontade soberana de Deus e pelo poder do Espírito Santo que opera na vida dele. Aleluia. Você precisa entender isso. O pastor André, guardando as devidas proporções, é quem é pela misericórdia do Espírito Santo. Você é quem é pela misericórdia de Deus e pela operação do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo é por Ele, através dEle e no poder dEle. Você pode dizer aleluia? Então João tinha as mesmas deficiências que eu e você temos, mas elas estavam como que escondidas. Quando as coisas estão bem, as nossas deficiências não aparecem muito. Mas agora a pressão da circunstância começa a revelar deficiências, fraquezas, dúvidas que estavam no coração de João. Se você olhar para o pai de João, Zacarias, o sacerdote, quando ele foi visitado por um anjo, Zacarias duvidou do anjo e daquilo que Deus poderia fazer. Talvez João sofria influência da própria família com relação à incredulidade. Há quem diga também que João se juntou com um grupo de homens lá no Jordão, e eles alimentaram de uma maneira muito contundente a ideia de que o Messias que vinha era um libertador político ou militar. Então haviam conceitos na vida de João, haviam inclinações na vida de João, que estavam como que camufladas por conta da revelação e do poder de Deus que operava nele. Mas agora ele está enfrentando um momento difícil, ele está na prisão, e tudo aquilo que, entre aspas, estava escondido, agora é revelado. E ele se toma de incredulidade, e ele manda os seus 2 discípulos irem até Jesus Cristo para perguntar se Jesus Cristo era o Messias, ou então eles deveriam esperar outro. João Batista sentiu, ouviu e viu coisas que a maioria das pessoas não estavam vendo. Mas agora, dentro de uma prisão, ele não consegue ver o que todo mundo está vendo. O quê? Que Jesus é o Filho de Deus. O que você está dizendo, André? Eu estou dizendo que você precisa prestar atenção aonde você está, porque uma prisão, uma cadeia, uma pressão de circunstâncias limita a tua visão. E você pode ser tentado, ou você pode ser pressionado a ter um comportamento errado. Eu atendi uma mulher há muitos anos atrás e ela me disse: pastor, eu estou sendo tentada a trair o meu esposo. Eu falei: irmã, eu não esperava isso de você. Você é uma crente, você está há tanto tempo na casa de Deus. E ela disse: pastor, esse homem tem me feito sofrer, tem judiado de mim, me ofende com palavras, e agora está até usando drogas. E há poucos dias um homem começou a me cortejar, e ele tem tentado de todas as maneiras sair comigo. Eu não estou suportando mais essa situação. Essa mulher está enfrentando um momento difícil, e aquilo que parecia improvável na vida dela, aquilo que em sã consciência ela nunca faria, agora ela está inclinada a isso. Entenda isso: pressão das circunstâncias. A pressão das circunstâncias, aliada normalmente a uma pressão espiritual, pode se tornar um peso quase insuportável na vida de um crente. É terrível isso.
Nós vemos para um quadro em que a Bíblia nos apresenta do próprio Cristo Jesus, lá no jardim do Getsêmani. Ele está debaixo de uma pressão terrível. Ele sabia que daqui a poucos momentos ele seria traído, ele seria abandonado pelos seus próprios discípulos, ele seria escarnecido, ele apanharia e, pior de tudo, o Pai se afastaria dele por causa dos nossos pecados. Então a Bíblia diz, capítulo 22 de Lucas, versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Ele está orando no Getsêmani, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus está debaixo de uma pressão terrível, a ponto de vasos sanguíneos estourarem em sua pele, e o sangue começar a escorrer. Ele está debaixo de uma pressão. Foi ali que Jesus Cristo orou e disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele precisa morrer na cruz. É a nossa esperança que Jesus Cristo morresse na cruz. É a nossa única esperança, é Jesus Cristo morrendo na cruz. Ele sabe que ele tem que ir na cruz, mas ele está debaixo de uma pressão muito grande. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos aprender a lidar com as pressões da vida. Elas sempre acontecerão. E quanto mais alto Deus te levar, maior é a pressão. No primeiro andar de um prédio não tem muito vento. Suba no terraço. O vento vai descabelar esse cabelinho bonitinho seu. Quanto mais alto Deus te leva, maior é a pressão, maior são os inimigos. Lá no campo, Davi lutou contra leão e urso. Lá no arraial dos israelitas, ele lutou contra um gigante. E depois ele estava lutando contra o próprio rei. Na medida que Deus o exalta, maior é a pressão. O que acontece é que muitos de nós não nos preparamos para a pressão. Eu não tenho dias de pressão, eu vivo a pressão. Eu estou acostumado com isso. No começo eu cheguei até mesmo a orar ao Senhor e dizer: Senhor, para, chega, Senhor, já fui longe demais. Para de inventar coisa para mim, Senhor, porque toda vez que o Senhor inventa uma coisa nova, aparecem inimigos novos. E todas as vezes que o Senhor me abre uma porta, aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Mas aí eu aprendi que é na pressão que Deus forja aqueles que são dele. O ouro, ele é refinado no fogo. É no fogo, irmão. E quanto mais o fogo queima, mais o ouro é purificado para a glória do Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus forja os seus. Aleluia. João não deveria pensar os pensamentos que pensou. João não deveria ter as atitudes que teve. João não deveria falar as palavras que falou, mas fez. E testemunhou contra a glória de Jesus Cristo. Imagine essa situação: Jesus Cristo estava a pregar. De repente, no meio da mensagem, chegam os dois discípulos de João. E Jesus Cristo está pregando: eu sou o Filho de Deus, eu vim para morrer por vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim trazer a verdade. E de repente, duas pessoas no meio do auditório se levantam e dizem: Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe João, que te batizou lá no Rio Jordão? Sabe João, que teve todas aquelas revelações a seu respeito? Sabe João, que viu o Espírito Santo descer sobre ti como uma pomba? Sabe João, que abriu mão da sua vida para viver no deserto e preparar caminho para o Senhor? Mandou-lhe fazer uma pergunta: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, ou nós devemos esperar outro?
Imagine essa situação. Imagine essa situação. Ei, sobre nós está uma responsabilidade. E a responsabilidade é glorificar o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com a nossa fé, com o nosso testemunho e com a nossa vida de perseverança e glorificação a Deus, independente da situação que estamos vivendo. Não testemunharemos contra a glória de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Aprenda a administrar sua vida ante a pressão que você enfrentará em diversos momentos da sua existência. André, mas como lidar com a pressão? Deixa eu lhe dar algumas dicas. Primeiro, relembre tudo aquilo que Deus já fez por você. Aleluia! Você deveria escrever num papel tudo aquilo que Deus já fez por você. Sua memória pode falhar, o seu coração pode te enganar, então escreva num lugar. Escreva. Em 2012 o Senhor me curou. Em 2013 Ele me livrou de um acidente terrível. Em 2014 eu fiquei desempregado por vários meses e o Senhor com a sua mão poderosa me alimentou. Em 2015 meu marido queria me abandonar, mas o Senhor pôs a tua mão e ele está lá em casa até hoje. Então você precisa escrever para não esquecer e o relembrar daquilo que Deus fez por você. Tem um poder glorioso para te manter firme no meio da pressão. O salmista no Salmo 103, versículo 2, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aleluia. Quando você conta as bênçãos de Deus, as dúvidas vão embora. Quando você relembra o que esse Deus já fez por você, então você abre a tua Bíblia no livro de Hebreus e lá está escrito: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você pensa, se Ele fez ontem, vai fazer hoje. E se Ele está fazendo hoje, vai fazer amanhã. Então primeiro, relembre tudo aquilo que Deus fez por você. Segundo, medite em tudo aquilo que Deus falou. Muitas vezes interpretamos errado as palavras de Jesus. Nós recebemos a palavra de Jesus e tentamos contextualizar esta palavra segundo os nossos próprios sonhos pessoais. E nem sempre Deus falou exatamente aquilo que entendemos que Ele falou. Então, no momento da pressão, eu preciso meditar naquilo que o Senhor falou, comparar as palavras do Espírito Santo frente à situação que eu estou enfrentando, e através da bússola infalível que é a palavra de Deus, eu possa entender todos os fatos que eu estou vivendo. Aleluia, diga glória a Deus. Mas eu também preciso pegar essa situação que eu estou enfrentando e colocar à prova diante da palavra que Deus me deu. As circunstâncias estão dizendo que eu vou sucumbir, as circunstâncias dizem que acabou a minha história, mas o que diz a palavra de Deus? O que diz a revelação que o Espírito Santo trouxe no meu coração? Então, no momento da pressão, segundo, você precisa meditar naquilo que Deus falou. Por que, André? Porque Deus é fiel à sua palavra, e Ele vela por ela, e ela não volta vazia. E passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então você precisa meditar na palavra que Deus te deu. Está passando por pressão? Medite na palavra.
Pare de prestar tanto atenção nas circunstâncias, nas ameaças, ou nos resultados, ou nos sintomas. Preste atenção na palavra daquele que é justo, verdadeiro e que não falha. Aleluia. Terceiro, primeiro, medite, ou relembre tudo que Deus fez. Medite em tudo que Deus falou. Terceiro, olhe para a promessa. Tire os olhos da circunstância, tire os olhos da ameaça, tire os olhos da pressão e olhe para a promessa que o Senhor te deu. A promessa é um ponto em que você deve fixar os seus olhos para que você suporte o momento que você está atravessando. Eu sou mergulhador. Tenho mergulhado muito pouco, uma vez por ano só. E os marinheiros ou os mergulhadores de primeira viagem ficam mareados. Mareados é com o estômago embrulhando. Por quê? Porque o mar chacoalha o barco demais. Um dia eu estava conversando com um instrutor, eu disse, como que eu faço para evitar isso? Ele disse, primeiro toma um remédio. Mas o Dramin dá sono. Aí eu achei o Meclin. Meclin não dá sono. Então eu tomo um Meclin antes de entrar no barco. Mas ainda não é o suficiente. Eu aprendi a colocar a roupa. É uma roupa de neoprene. Ela é uma roupa comprida. Tem um zíper grande. E eu coloco até a metade, até na minha cintura, fora do barco. Porque a hora que o barco está balançando, é difícil você encaixar as coisas. Não é assim? Quando tudo está balançando, é difícil você encaixar as coisas. Então você tem que fazer uma preparação para atravessar a tormenta. E muitos crentes não se preparam para a tormenta. Muitos crentes só oram quando as coisas apertam. Muito crente só vem na igreja quando as coisas apertam. Muitos crentes só resolvem obedecer a palavra quando as coisas apertam. Quando as coisas estão boas, eles vão levando de qualquer maneira. Eles não estão se preparando para os dias difíceis que virão sobre o mal e sobre o bom, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre o bom e sobre o mal. No capítulo 6 de Efésios, Paulo disse que nós devemos nos preparar para o dia mau. O dia mau vem para todo mundo. Então você precisa se preparar, e é o que eu faço, eu me preparo antes de entrar no barco, mas também não é suficiente. Você precisa se preparar para atravessar a tormenta, mas você precisa fazer algo mais. Eu aprendi com aquele instrutor. O instrutor disse, rapaz, se você olhar para dentro do barco, você vai ficar tonto, porque tudo está balançando dentro do barco. Eu estou preparando meu cilindro, meu regulador, meu colete, e o amigo do lado está fazendo a mesma coisa, mas tudo está chacoalhando, e o barco está balançando, e eu estou tentando olhar para ele, ou então olhar para as minhas próprias coisas, tudo está balançando. Então o instrutor disse, olhe para fora, procure um ponto que não esteja balançando fora do teu barco. Eu disse o que, por exemplo? Ele disse, olhe para uma nuvem. A nuvem normalmente está parada, ou ela se movimenta muito lentamente. Então coloque os teus olhos na nuvem, que você vai parar de passar mal. Se olhar para dentro, tudo vai balançar. Ou então disse ele, olhe para um monte, olhe para uma rocha que está fora do barco. Isso é uma estratégia muito boa, porque quando eu agora entro no barco, eu já procuro imediatamente alguma coisa que esteja fora. Eu estou falando sobre essa promessa que está logo ali à frente. Eu estou falando sobre essa promessa que não está passando por essas turbulências que você está passando agora. Olhe para os montes, olhe para a rocha. Que rocha, André? Para a rocha eterna de Israel. Nele não há mudança nem sombra de variação. Olhe para os montes, disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para fora, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, fixe seus olhos nele.
Terceiro, você olha para a promessa. E quarto, você se fortaleça em oração. Você precisa orar. O momento da pressão não é momento de colocar ou expor os seus sentimentos no Facebook. Ai, eu estou chateada. O momento da pressão é hora de você dobrar o teu joelho e falar com aquele que pode mudar essa circunstância. É momento de oração. O que Jesus Cristo fez no Getsêmani? Ele orou. Ele está sob pressão e o que ele fez? Ele orou. Aprendemos com Cristo Jesus. Aprendamos com Cristo Jesus. Oremos, busquemos a face do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 41. E apartou-se deles. Aparte-se da multidão. Aparte-se do Facebook. Aparte-se da rede social. Aparte-se da fofoca. Aparte-se dos prazeres da carne e vai para o teu quarto orar. Ore. Ore até que Deus te responda. Ore. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, o que ele fazia? Ele orava. E aí começa a vir a resposta, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Oh, glória a Deus. Se orar, o Senhor manda ajuda. Se orar, do alto virá a resposta. Aleluia, diga glória a Deus. Mas é interessante que ele já está orando, Deus já enviou o anjo, mas no versículo 44 diz assim: e posto em agonia. Às vezes é assim, você vai orar e a agonia vai continuar. Você vai orar e a resposta não virá. E aí, o que você faz? Há algumas pessoas, vocês estão com a câmera em mim? Algumas pessoas, elas desistem. Algumas pessoas entram no modo murmuração. Algumas pessoas começam a agir por conta própria. Algumas pessoas abrem mão da sua fé. Permaneça orando. Permaneça confiando. Há um tempo determinado entre a sua oração e a resposta de Deus, e você tem que ter fé e confiança para perseverar buscando em oração até que do alto venha uma resposta. A Bíblia diz que Jesus está posto em agonia. Ele está agoniado. Está orando, mas está agoniado. Está no centro da vontade de Deus, mas está agoniado. Está fazendo uma grande obra para o Senhor, mas está agoniado. E o que está sustentando esse homem? A oração. O que fez Deus enviar o anjo? A oração. Ele está orando, e a Bíblia diz que posto em agonia, o que ele fazia? Orava mais intensamente. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele ora mais, ele clama mais. Quer vencer os desafios da vida? Insista em Cristo Jesus. Quer vencer os desafios da vida? Continue adorando. Mas eu não tenho resposta, continue adorando. Mas Deus não me fala nada, continue orando. A minha vida não muda, continue santificando-se a cada dia mais. Mas eu já vi muitas vezes na igreja, venha mais. Não é para retroceder, é para colocar mais fervor nisso. É para colocar mais fervor nisso, é para buscar mais, é para ser mais intenso. A Bíblia diz que ele estava em agonia e ele orava ainda mais. Aleluia, diga glória a Deus. E no versículo 45 a Bíblia diz que ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os o quê?
dormindo. E é interessante essa informação, dormindo de tristeza. A pressão espiritual, a pressão da circunstância, faz o coração deles tomar de tanta tristeza, que eles só querem dormir agora. Eles estão dormindo de tristeza. Alguém está dormindo de incredulidade. Outro está dormindo de promiscuidade. A promiscuidade tem feito você dormir e você não consegue ouvir a voz do Senhor. Então eles estão dormindo, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Orai para que não entreis em tentação. Ele está dizendo, essa pressão é natural, mas você não pode ir para o quadro seguinte, o quadro onde você será tentado e o próprio diabo manipulará a sua vida. Uma coisa é você ser pressionado e se manter na presença de Deus. Outra coisa é você permitir que a pressão das circunstâncias abra a porta para que o diabo tenha acesso à tua mente. Jesus Cristo não disse aqui, vocês devem orar, porque senão vocês vão ficar endemoniados. Não, ele disse, vocês devem orar, porque vocês vão ser tentados. Porque na hora da pressão, você precisa administrar isso. E é possível administrar. É possível permanecer em Cristo. É possível não ser tentado e nem tomar decisões erradas. Porque Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele afirmou: não veio sobre vós tentação, senão humana. O que está dizendo Paulo? Paulo está dizendo que toda tentação, todo ataque que você sofre do inimigo, está dentro de uma margem, de uma esfera humana. Não é nada sobrenatural. Não é nada que você não possa resistir. Não é nada que você não possa ficar firme no Senhor. É um ataque dentro de uma esfera humana. Alguns de vocês estão se entregando à tentação e ao pecado, porque você está dizendo, eu não suporto, eu não aguento, André, quando eu vejo, eu já estou fazendo aquilo. Ouça a voz do Senhor, você faz porque você quer, porque se você é de Deus, Deus te dá a condição de suportar. Porque se você é de Deus, Deus está controlando todo tipo de ataque contra a tua vida. Não vos veio sobre vós tentação senão humana. Mas o próximo texto diz, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além das vossas forças. Com a tentação dará também o escape, para que possais resistir. Agora vocês deveriam ter colocado o texto que colocaram naquela hora. Coloque esse texto para que eles leiam. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o quê? Oh, glória a Deus, eu escaparei. Então, se eu escaparei, eu não vou passar pelo problema, não. Preste atenção no texto. Dará também o escape, para que a possais o quê? Suportar. Guarda essa palavra no teu coração. Você vai precisar dela em toda a tua vida de crente. Suportar. Repita comigo isso. Mais forte. Diga, eu terei que suportar. A vida do crente é basicamente isso, suportar. Suportar os ataques do maligno. Suportar as calúnias. Suportar as perseguições. Suportar as propostas indecentes. Suportar o tempo até que Jesus Cristo volte e confirme a promessa que nos fez. Suportar. Suportar. E você vai suportar em nome de Cristo Jesus. Você vai suportar. Deus te dará graça para suportar. Mas é tão difícil. Eu estou como Paulo eu já estou com um espinho na minha carne. Então a palavra para você é a mesma palavra que Deus deu a Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque na sua fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus. O poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nossa vida a cada dia. Mas eu quero lhe dizer algo, suporte.
Aleluia, diga glória a Deus. Diga pressão, opressão, possessão. 3 níveis em que você pode entrar. Eu estou aqui indo para o final da mensagem, você precisa entender isso. Se você não administrar bem a pressão, com as ferramentas que eu acabei de dar para você, você pode entrar num quadro de opressão. O que é isso, André? É o diabo gerenciando a sua mente. Foi o que Cristo Jesus disse. Nesse momento de pressão, levantem e orem para que não entrais em tentação. Para que o diabo não tenha acesso à sua mente, como teve, por certo, acesso à mente de João Batista. Então você precisa administrar isso. Às vezes a pressão vem de uma situação financeira que nunca se resolve. Você ganha 3 mil por mês e está devendo 1 milhão. Está complicado. Um casamento que os conflitos são constantes. A irmã está lá na cozinha lavando as suas louças e o abençoado está lá na sala te xingando. Não precisa levantar a mão para dizer que é você. Ele chegou e você diz, hoje ele chegou perturbado. Ele está te cutucando, ele está falando, ele está te incriminando. E sabe qual é o problema? É que você não percebe que é o próprio diabo falando na boca dele. E quando você não percebe que é o próprio diabo falando na boca dele, então você fica com raiva dele. E a sua ira, a sua mágoa, o seu ressentimento te afasta de Deus. Você está perdido aí. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. Mas às vezes essas situações de um casamento, notícias que chegaram, você abriu o celular dele, encontrou uma mensagem, ou então a pressão do vício, das drogas, da prostituição, de uma vida sentimental que nunca se resolve, e as pessoas chegam perto de você, e na verdade elas querem apenas usufruir daquilo que você pode dar, elas não gostam de você, e você está agora nessa pressão. É neste momento que você precisa voltar-se para o Senhor. É nesse momento que você precisa orar. É nesse momento que você tem que olhar para a promessa. É nesse momento que você tem que lembrar de tudo aquilo que Deus te fez. É nesse momento que você tem que lembrar da palavra do Senhor, para que você se mantenha firme na rocha. Porque se você não fizer isso, o diabo terá acesso à tua mente, e ele vai começar a entrar com pensamentos diabólicos, como a história que eu disse da mulher que queria trair o próprio marido. Ela conhece a verdade, mas ela está sendo tentada. Ela não conseguiu lidar com a pressão. Você precisa ter cuidado, porque a pressão pode te levar para um quadro de opressão. O inimigo tendo acesso à tua mente. E como eu sei que eu estou na opressão, a opressão pode se manifestar, por exemplo, com uma tristeza profunda do coração. Uma tristeza, você está triste, mas essa tristeza não tem motivo aparente. Você está angustiado, você agora quer abandonar tudo, e você fica calculando qual o problema será que dará se eu largar da minha mulher, se eu largar do meu marido. O diabo está te tentando, ele está tendo acesso à sua mente. E por quê? Porque você não conseguiu lidar com a pressão, e agora o diabo está tendo acesso na sua mente. Isso é muito perigoso, porque quem controla os teus pensamentos controla a tua vida. O diabo não pode ler os seus pensamentos, mas ele lança seta na tua mente. E se você não rebatê-la rapidamente pela palavra de Deus, pela oração e por uma vida em Cristo, ele vai começar a manipular você. Preste atenção, eu estou pensando em algo agora. Você não sabe o que eu estou pensando, mas eu estou pensando em tomar um pouco d'água. Você já prestou atenção que antes de eu tomar água, eu preciso pensar em tomar água? Ou seja, os meus pensamentos controlam as minhas atitudes. Se o diabo controla os seus pensamentos, ele está controlando você. Ele está fora ainda, mas ele começa a controlar você. E ele começa a te oprimir.
e você está amargurado, e ele vai também trabalhar nas circunstâncias, para fazer com que as circunstâncias cada dia estejam piores. Então você está com problema em casa, e quando chega no trabalho, tem um problema no trabalho. Alguém está te perseguindo no trabalho, alguém está te perseguindo na igreja, alguém está te perseguindo em todos os lugares. Você não percebe que é o próprio diabo trabalhando nisso? E se ele tiver acesso na tua mente, gerando opressão, ele pode levar você a um pecado absoluto, um pecado sem arrependimento. E se você fizer isso, você vai abrir a porta para que o diabo entre na tua vida. Aí a situação complica, porque há pouco ele estava fora, mas quando você, movido por uma opressão maligna, faz o que ele quer, ele pode entrar dentro de você. É por isso que as pessoas dizem que crentes não ficam endemoniados. Não ficam endemoniados porque eles têm na mão deles todas as ferramentas necessárias para rebater o diabo e não deixar o diabo entrar na vida deles. Mas se esse crente se entrega à prostituição, se entrega ao pecado, ele está abrindo a porta para o diabo. Por isso que é importante você administrar a pressão para não entrar nesse quadro. Esse quadro é perigoso. Esse quadro pode colocar você numa situação muito complicada. A irmã de branco, por favor, vem até aqui para mim me ajudar. Fique aqui de pé na frente. Quero te explicar isso para que você entenda. Por favor, aqui, irmã. Olhem para os irmãos. Então, ela está debaixo de uma pressão. Ela não consegue lidar com isso. E a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ela, ao invés de rebater, agora ela começa a aceitar os pensamentos do diabo que estão entrando pela mente dela. E ele vai colocando pensamento, ele vai roubando dela as revelações que Deus deu a ela. E agora ele está gerenciando, ele está fora, mas ele está gerenciando a vida dela sem que ela perceba. Então sabe o que ele faz? Ele começa a oprimir ela. Tristeza, depressão, desânimo, vontade de abandonar tudo. Ele está apertando ela. E depois de um tempo, ele dá um caminho para ela, para que essa situação se alivie. Ele diz assim: você lembra quando você tomava uns tragos? Se ela der risada, você já sabe que é dela que eu estou falando. Você lembra quando você tomava uns tragos? Beba e vai passar. Ele está apertando ela, ele está pressionando. E aí sabe o que vai acontecer? Ela vai. Se ela não correr para Jesus, ela vai fazer o que ele quer. E quando ela se entregar à bebida, sabe o que ele faz? Quando ela colocar a bebida na boca, ele está apertando, ele solta. Agora na mente dela começa a ser estabelecida uma associação, que o escape dela está no vício. E agora ela começa a se embriagar cada dia mais, e o quadro dela vai piorando até que ela se lança de vez no pecado, e ela não consegue mais voltar ao Senhor. Ela está lutando com isso, mas ela está angustiada, e aí ela, por conta própria, ela abre a porta que o diabo não pode abrir. O diabo não pode entrar na tua vida, a menos que você abra a porta. Pelo pecado, ela abre a porta. E agora esse espírito que estava fora está dentro. E começa agora a levar a vida dela para uma perdição total. É assim que o diabo entra nas pessoas. Ele começa lidando com a pressão que você não consegue equacionar. Ele entra na tua mente e começa a colocar pensamentos. E quando você vai seguindo os pensamentos dele, você vai acabar abrindo a porta e ele entra em você. Obrigado, irmã. Você pede para o esposo arrumar o seu cabelo. A Bíblia diz que Elias passou por um momento de muita pressão. Elias, quando subiu no Monte Carmelo e orou para que caísse fogo do céu, se o fogo do céu não cai, ele morreria. Imagine isso. Ele está cercado pela nação de Israel, ele tem 450 profetas, ele tem Acabe, estão todos ali. E agora ele vai orar ao Deus de Israel para que Deus mande fogo do céu. Se o fogo não cai, ele morre.
Isso é pressão. É pressão. E a Bíblia diz que depois disso, ele subiu no cume do Monte Carmelo, orou e caiu chuva. Depois de 3 anos e 6 meses, ele desce do monte cheio do Espírito Santo, corre mais do que a carruagem de Acabe. Esse homem está cheio do Espírito Santo. Mas depois disso, é natural isso, ele abaixa a guarda. Depois de grandes vitórias, a gente abaixa a guarda. Depois que você alcança o que você quer, você para de vir na igreja. Você que está em casa, estou falando com você. As coisas melhoraram, agora você está aí no seu sofá, porque está frio hoje. Cuidado com essa zona de conforto. Cuidado com essa zona de conforto. O diabo sabe o momento certo de atacar. O diabo não atacou Elias na beira do riacho. Ele estava cheio de Deus. Deus estava levando comida para ele todo dia. Ele estava tendo uma experiência gloriosa com o Senhor. O diabo disse: eu não vou lá agora. Ele está muito bem. O diabo não foi na casa da viúva, onde a farinha e o azeite multiplicavam todos os dias, e ainda Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. O diabo falou: eu não vou lá agora. Ele está cheio de Deus. O homem orou e o menino ressuscitou. Eu não vou mexer com esse cara agora. Muito menos no Monte Carmelo, porque o fogo estava caindo do céu. O diabo falou: eu não vou lá agora mesmo. Mas depois de todas essas vitórias, o diabo olha e diz: é agora. Ele venceu aparentemente tudo que precisava vencer. Agora ele está meio que de férias. Como Davi, que a Bíblia diz que no ano em que os reis iam para a guerra, Davi ficou dormindo até tarde. Foi ali que o diabo colocou Batseba diante dos olhos dele, e ele se prostituiu, ele deitou com aquela mulher, ele matou o marido dela, e ele trouxe maldição para dentro da casa, porque ele estava dormindo. Ei, presta atenção, ele estava dormindo até tarde. Cuidado com isso. Desperta tu que dormes, e Deus te esclarecerá. Ele estava dormindo até tarde. Então o diabo espera o momento certo, e ele diz: é agora. E ele vai usar instrumentos seus. Ele usa a boca de Jezabel, e Jezabel manda um mensageiro. Aqui fala ou simboliza o próprio diabo sendo mandado contra a sua vida. Jezabel mandou um mensageiro falar com Elias, e o mensageiro disse: amanhã, por essas horas, você vai morrer. Era aquela hora que o diabo teria acesso à mente dele. Quando o diabo entra na mente de Elias através com aquela ameaça, sabe o que acontece? Ele abandona o seu moço e ele vai para o meio do deserto. E no meio do deserto agora, Elias quer morrer. No meio do deserto agora, ele está debaixo de uma opressão maligna. Ele não quer comer, ele só quer dormir. Ele ora a Deus e diz: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Já chega, eu quero morrer. Você entende o que eu estou falando? Uma opressão maligna entrando pela vida de alguém, pela mente. E por quê? Porque ele está saindo de uma pressão muito poderosa. Então escuta o que eu quero te ensinar esta noite. A opressão é o segundo estágio, e nesse estágio você não pode sair sozinho dela. Você precisa de ajuda. E eu quero abrir os olhos da igreja para isso. Se você está num quadro de opressão, você precisa que alguém ore por você. Você precisa que alguém te ajude. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto em 97, passando algum tempo, eu me tornei pastor auxiliar do pastor Ramos. E o pastor Ramos tinha uma posição muito grande no estado de São Paulo, mas também do Brasil. Ele era líder da igreja no estado, superintendente, pastor local, líder do diaconato em todo o Brasil. Ele tinha uma posição grande. E eu falei isso para vocês: quanto maior a posição, maior a pressão. E eu agora estava do lado dele. Eu era um rapaz sem experiência ainda. E de repente a minha alegria foi embora. Eu não conseguia mais sorrir. Eu olhava em volta de mim e procurava nas circunstâncias motivo para isso. Eu cheguei na janela da minha casa e olhar e pensar: poxa, eu tenho 2 carros na garagem. A minha esposa está com saúde, minha filha está com saúde. Eu estou com saúde. O meu emprego está tudo bem. Eu tenho uma reservinha no banco. Está tudo certo. Por que eu estou tão triste assim? Por que eu estou tão amargurado assim?
Eu não tinha mais condição de pregar um prego na parede, porque eu não tinha paciência. Se eu fosse ao médico, ele teria me dado um remédio de tarja preta. Ele diria: você está depressivo. Mas antes de ir ao médico, eu não tenho nada contra os médicos, pelo contrário, você deve se consultar, você deve fazer o exame, mas antes de qualquer coisa, busque o Senhor. Busque o Senhor, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos. Busque Ele primeiro. Deus pode até usar a mão de um médico para te dar uma solução, mas busque primeiro Jesus. Então eu liguei para o pastor Ramos e disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu perdi minha alegria, eu não consigo mais sorrir, eu estou angustiado. Ele disse: está acontecendo alguma coisa com a tua vida? Alguma coisa não está dando certo no trabalho, no casamento? Não, está tudo bem, mas eu estou abatido. E ele então fez o diagnóstico. Ele disse: você está oprimido. O diabo está te oprimindo por causa da posição que você assumiu. O diabo está te oprimindo porque sabe que Deus tem uma grande obra na tua vida. Ele disse: eu vou estar meio-dia agora na chácara, você vai lá e eu vou orar por você. E ele orou por mim. E pasmem, ele não falou em línguas, ele não sapateou, e ele não gritou. Ele apenas disse: Senhor, eu te dou graças porque é o Senhor que liberta o teu filho. E eu digo agora, toda opressão maligna que está sobre a vida do André, ele me chamava de missionário André, saia agora em nome de Jesus. Então eu dei um belo sorriso e a alegria voltou para o meu coração. Elias iria morrer no deserto. Elias iria morrer no deserto. Aquele quadro, ele não conseguiria sair de lá sozinho. Por isso que Deus enviou o seu anjo. E a Bíblia diz que o anjo deu a Elias pão e água. Mas acima de tudo, o anjo deu a Elias uma palavra. É essa palavra que o Senhor está te dando hoje. É essa palavra que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É esta palavra que é como uma espada de dois gumes e penetra do teu coração. É essa palavra que te sustenta, é essa palavra que te levanta, é essa palavra que te sara, é essa palavra que te cura. Esta é a palavra do Senhor. E o anjo disse, olhou para ele e disse: levanta, porque muito comprido será o teu caminho. Observe bem, no dia anterior, ou há poucas horas atrás, a Jezabel olhou para ele e disse: você vai morrer amanhã. Pois o Senhor dá uma palavra para ele: você não vai morrer amanhã, o seu caminho será muito comprido. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha, que quebra toda a fortaleza. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos conduz em toda a verdade. Enquanto eu prego, o Espírito Santo fala do teu coração. Enquanto eu prego, o Espírito Santo te toma pela mão e te diz: muito comprido será o teu caminho. Aleluia! Eu quero terminar essa mensagem. Primeiro, quem está debaixo de uma pressão, de uma opressão, precisa talvez protelar as decisões. Cuidado, para não tomar decisões debaixo de opressão. Você pode abrir mão de coisas preciosas na sua vida. Elias queria abrir mão da própria vida. Um momento de opressão pode levar você a até mesmo desistir de um casamento. Alguém que pode ser muito importante para você no futuro. A Bíblia diz que lá no Egito, debaixo de aflição, as mulheres rejeitaram os próprios filhos, abriram mão dos próprios filhos, por causa da opressão com que Faraó oprimia aquele povo. Cuidado com isso, o diabo vai te oprimir para você abrir mão de coisas importantes. Cuidado com isso, não abra mão do teu ministério. Algumas vezes as pessoas chegam: pastor, eu preciso me afastar do ministério porque está muito difícil.
Eu não vou obrigar ninguém a ficar no ministério. Mas no fundo do meu coração eu sei, essa pessoa está sendo enganada pelo diabo. Ela está tomando exatamente o caminho do deserto. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eu não fui chamado para tirar férias do meu ministério. Eu posso tirar férias com a minha família, mas nunca do ministério. Porque isso é um caminho sem volta. Ainda que eu morra nele, eu morrerei feliz, cumprindo o chamado do meu bom Cristo, que nunca falhou na minha vida. Eu estava num tratamento dentário com um dentista, e ele chegou e disse: André, eu vou abandonar o meu doutorado. Eu não vou fazer isso. Eu disse: por quê? Ele disse: eu estou depressivo. Eu estou angustiado. Está muito difícil para mim. Sabe o que eu disse a ele? Você não está em condição de tomar decisões. Não faça nada agora. Não faça nada agora. Espere. Espere amanhã. Espere depois da manhã. Espere a semana que vem. Espere. Espere na misericórdia do Senhor. Espera na providência do Senhor. Espera na mão de Deus. Espera. Porque disse Davi no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou o meu caminhar. Isaías disse que aquele que espera no Senhor subirão com asas de águia. Espere no Senhor. Não abra mão das coisas importantes que Deus te deu: seu ministério, sua família, seus filhos, seu futuro, seus sonhos. Na hora que tudo está chacoalhando, agarre aquilo que é mais importante que Deus te deu e segure isso. Agarre as coisas que são importantes, que são eternas. Agarre a salvação da sua família e não abra mão dela. Agarre a tua cura, agarre a tua fé, agarre a tua paz. Não abra mão disso. A pressão fez João Batista perder a cabeça. A revelação. A pressão fez Moisés perder a terra prometida, porque ele feriu a rocha quando deveria falar com a rocha. A pressão fez Elias desejar a morte e perder totalmente o discernimento espiritual, porque Elias disse assim: Senhor, só eu fiquei em Israel. O Senhor disse: não, há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ele está dizendo: Elias, você está meio conturbado, porque tem 7.000 como você. Você não está sozinho nisso, Elias. Eu tenho sustentado você de pé, mas tenho sustentado mais 7.000 como você. A pressão levou ele a esse quadro. A pressão fez João errar, Moisés errar, Elias errar, mas a pressão não fez Jesus errar. Aleluia. Jesus suportou a pressão no Getsêmani. Ele foi espremido, ele suou gotas de sangue, mas ele foi em frente. Por um momento ele orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida ora o Senhor: Senhor, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Vamos em frente com isso. Ei, vamos em frente com isso. Vamos em frente com isso. Vamos continuar essa obra. Vamos em frente com isso. Vamos continuar servindo o Senhor. Vamos em frente com isso. Não vamos desistir da nossa família. Vamos em frente com isso. Jesus Cristo glorificou o nome do Pai. Você pode estar sob pressão por fazer a vontade do Pai. Você pode estar sob pressão porque está para chegar uma grande vitória na tua vida. Você pode estar sob pressão por conta das situações naturais dessa vida. Mas escute, você não pode permitir que a pressão lhe faça perder a cabeça. Eu quero dizer algo para você: a vitória é certa.
Aleluia. Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse: olha, eu estou certo que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o mesmo Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 30, ele disse assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós não somos glorificados ainda, nós seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Teremos um corpo glorificado, seremos exaltados às alturas como Cristo foi. Mas o texto de Paulo diz que nós já fomos. Como assim? Fomos ou não fomos? Fomos. Porque a certeza que nós temos é que aquele que começou a boa obra em nossa vida aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós temos essa certeza, e Paulo está dizendo: Ele não vai te glorificar, Ele já te glorificou. Isso já está certo na agenda de Deus, isso já está certo, acontecerá. Acontecerá. Aleluia. O chamado de Deus é a garantia da vitória completa. Fique de pé no teu lugar, por favor. Se você está debaixo de uma opressão maligna, você precisa de ajuda. E eu quero falar duas coisas. Primeira, quando você compartilha aquilo que está na sua mente, você agora não está sozinho lutando contra o diabo. Quando as pessoas vêm até mim para que eu as aconselhe, eu normalmente digo a mesma coisa para todas elas. Eu digo: aquilo que eu não posso saber a seu respeito é o que eu preciso saber. Por quê, André? Porque aquilo que você não pode me falar é porque o diabo já colocou esse preconceito na tua mente, para que você fique conversando apenas com ele e com o seu problema. Então você precisa eventualmente compartilhar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que vai te ajudar nessa pendência. Não compartilhe com qualquer pessoa a sua vida. Seja sábio, seja prudente, mas você precisa. Você precisa talvez procurar o pastor ou o líder da célula, um dos pastores, e dizer: coloque a mão na minha cabeça, eu estou oprimida, eu estou angustiada. Muitas vezes, eu passei por momentos difíceis. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, no 7 de dezembro de 1997, eu vim para cá porque Deus me prometeu um trabalho, abriu uma porta de trabalho, e pela misericórdia de Deus ela continua aberta até hoje. Porque as portas que Deus abre, só Ele fecha. Só Ele fecha. E eu vim para cá, e os primeiros meses foram muito difíceis. E eu vou te dizer algo para você: o fato de Deus abrir uma porta não garante que você não tenha problema. Você está dizendo, André, que as portas que Deus abre não são garantia de facilidade. Pode ser que seja muito difícil, e para mim foi muito difícil. Cheguei ao ponto de eu não ter dinheiro para comprar comida. Quando eu vim para cá, eu estava mais quebrado que arroz de terceira. Eu não sei porque Deus escolhe esse tipo de gente, né? Na verdade eu sei. Ele escolhe gente quebrada para que o nome dele seja glorificado. Porque gente quebrada sabe que não tem dinheiro para fazer, não tem capacidade para fazer e não tem jeito nenhum. Então o nome do Senhor é glorificado. E eu cheguei aqui e eu me lembro que teve uma noite que nós tínhamos R$3 no bolso.
eu e meu tio. Nós compramos um pouquinho de arroz a granel, umas 4 fatias de mortadela e uma cabeça de cebola. Meu tio que foi cozinhar, ele pôs meia cebola no arroz. Nós comemos cebola com arroz, não arroz com cebola. E aquelas fatias de mortadelas nós dividimos. Era isso que nós tínhamos. O diabo, ele espera o momento certo. Ele vai lhe atacar quando as coisas estão difíceis. Ele vai atacar quando você abaixar a guarda e quando a solução não vem para a tua vida. E nós tínhamos uma televisão, aquela televisão, nós esquecemos a janela aberta, choveu na televisão. E aí nós colocamos a televisão no sol, secou e voltou a funcionar. E aquela noite estou eu naquela sala, numa chácara, era o que eu podia alugar, eu estava com o nome sujo. Aluguei uma chácara ali na beira do rio, do Regatas. Tinha tanto sapo e perereca, que à noite, antes de eu dormir, eu chegava do trabalho, eu arrancava as pererecas da cama, enrolava num lençol, botava tudo dentro do lençol, atravessava a chácara, jogava elas do lado de lá, do muro. O outro dia, quando eu chegava, estava tudo lá de volta. E foi uma luta. E nessa situação, eu estou sentado na sala, entre 8h30 e 9 horas da noite, desconsolado, lá naquele breu, no fundo do mundo, no fim do mundo para mim, aquilo lá, no meio do mato. E de repente passou um comercial na televisão. Talvez o pessoal que mora mais tempo em Ribeirão Preto já chegou a assistir esse comercial na televisão. Era o comercial de uma empresa que chamava Pamonha Pura. E eu vi lá, Pamonha Pura, Avenida do Café. E aí apareceu um curau. Aí o camarada passava a faca assim no curau, assim, ó. E subia uma fumacinha assim para cima, assim. Eu falei, ai meu Deus, que vontade de comer um curau. Mas eu lembrei que eu não tinha dinheiro e nem gasolina para ir lá comprar. E foi nessa hora que o diabo veio. E ele acessou minha mente. E ele disse: quem falou para você que Deus está nesse negócio? Quem falou que Deus está com você? Quem falou que você tem promessa? Quem falou que foi você, que Deus que trouxe você para Ribeirão Preto? Se Deus tivesse trazido você, você tinha dinheiro para comprar curau. Eu falei, capeta, sabe que você está certo? E eu abri a porta para o diabo. E a amargura tomou meu coração, a tristeza tomou meu coração. E aquela noite eu fui orar, e eu nunca tinha orado de madrugada, mas aquela noite eu fui orar por causa do curau. E eu comecei a falar com Deus: Deus, que vida é essa minha, Senhor? Eu não tenho dinheiro para comprar curau. Deus tem que ter uma paciência, né, gente? Eu não tenho dinheiro para comprar curau. Olha aqui, o Senhor falou que seria comigo, o Senhor abriu a porta, agora olha a minha situação. Orei, cansei de orar, fui dormir. Outro dia eu fui trabalhar. E eu ainda tenho alguns colaboradores numa empresa aqui na Anhanguera, e eu ficava ali todos os dias. Já fazia mais de 180 dias que eu estava lá, porque eu me lembro que tinha uma placa dos dias que não acontecia um acidente na empresa, e estava lá 183 dias que não tem acidente nessa empresa. Então fazia mais de 180 dias. E eu trabalhei amanhã, esqueci do curau e toquei a vida para frente. Ao meio-dia nós fomos almoçar, e nós almoçávamos lá no refeitório. E eu almocei, e quando eu terminei de almoçar, veio uma mulher, uma menina, uma moça, com uma bandejinha, e tinha uns copinhos assim em cima, e ela pegou aquele copinho e pôs na mesa. Eu olhei para ela e falei: o que é isso? Ela disse: é curau. É curau. Faziam 180 dias que eu comia lá, nunca veio curau. Aquele dia veio curau. Mas o mais glorioso não foi o curau, foi o que Deus falou através do curau. Porque tudo que acontece na tua vida
há uma mensagem de Deus por trás disso. Só que às vezes o desespero, a pressão e a angústia não lhe deixam ouvir. Abre os teus ouvidos e ouça o Senhor. Porque quando ela colocou aquele curauzinho tão pequenininho em cima da mesa, eu ouvi a voz do Senhor e entendi, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. O Senhor bradou no meu coração e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, eu sou Deus da tua vida. Não permita que a pressão ou a opressão te tire de Cristo. Ele é a rocha eterna, nele não há mudança nem sombra de variação. Permaneça em Cristo, permaneça em Cristo, permaneça alimentando a tua fé. Esteja com gente de fé, ande com gente de fé, saia de perto de gente que está te influenciando negativamente. Esteja com os irmãos, esteja congregando, esteja na igreja domingo, esteja na segunda-feira nos 30 minutos, esteja na quarta, esteja com Deus. E quando não estiver na igreja, esteja com Deus aonde quer que você vá. Esteja com Deus falando em línguas, esteja em Deus orando, esteja em Deus. Ele te livrará, Ele te abençoará e Ele confirmará a obra completa na sua vida, e o nome dEle será glorificado. Eu quero orar por algumas pessoas, e eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui. Enquanto eu pregava, você teve dor de cabeça, vem à frente. Eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui. Enquanto eu pregava, você teve dor nas costas, vem à frente. Você teve tontura, ou talvez a sua vista ficou embaçada, você não conseguia me ver direito. Você talvez ouviu a mensagem assim meio picado. Tem horas que você desconectava da mensagem, você não sabe por quê. O inimigo estava lhe roubando a mensagem, vem à frente. Algumas pessoas estão aqui, enquanto eu pregava, o seu estômago embrulhou, vem à frente. Seu estômago estava embrulhado, vem à frente, em nome de Jesus. Talvez você teve vontade de sair desse lugar. Você estava querendo ir embora, você estava com raiva de mim. Alguém estava com raiva de mim. Normalmente as pessoas que chegam aqui têm raiva de mim no começo. Eu acho muito bom isso. É tudo que eu estou querendo, é que você tenha raiva de mim quando você chega aqui. Se você tiver raiva de mim, é porque eu estou pregando a verdade. Aí depois você vai me amar. Ei, você que está aqui à frente, você pode não gostar de mim hoje, mas você vai me amar ainda. Você vai mandar recadinho para mim: ô pastor, eu te amo. E eu vou pensar: está liberto, está liberto. Eu quero orar também por pessoas que estão aqui e você está lutando com seus pensamentos. Talvez você esteja num quadro de opressão, você precisa de ajuda, você precisa dessa oração hoje. Você veio aqui para ser liberto. Elias não ia sair daquela situação sozinho. Talvez você não consiga sair. Cadê os diáconos? Ajude as pessoas ficarem mais na lateral aqui, desse lado aqui também. Talvez você não consiga sair dessa situação sozinho, mas Deus quer que você saia dessa situação. E Deus me enviou aqui para pregar esta mensagem e orar por você. Essa pressão em nome de Jesus não vai te levar de volta para as drogas. Essa pressão em nome de Jesus não vai te levar para os velhos pecados, porque é isso que o diabo está intentando com você. Ele está te apertando para te levar para os velhos pecados. Ele vai te dar um caminho único, e o caminho único é aquilo que você fazia no passado. Eu quero dizer para você que existe outro caminho. Existe outro caminho. Esses pensamentos que estão na sua mente, este caminho que o diabo está te oferecendo não é o único caminho. Existe outro caminho. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Como se Deus não soubesse da sua história. Conte para Ele o que você está vivendo.
Talvez você não tenha coragem de falar nem com seu cônjuge. Fala para Deus, Ele quer te ouvir, Ele está aqui. Diga: Pai, veja o que está acontecendo comigo. Pai, eu estou pensando em desistir. Pai, eu estou pensando até mesmo em atrair o meu cônjuge. Pai, eu estou pensando em voltar para as drogas. Pai, eu estou pensando em voltar para a bebida. Pai, eu já não tenho a fé no Senhor que eu tinha no passado. Fale com Ele. Ele está aqui, Ele está dizendo: meu filho, conte-me o que está acontecendo com você. Fale com aquele que tem a resposta. Fale com aquele que tem a solução para a tua vida. Fale para aquele que está desenvolvendo uma grande obra em você. Abra a tua boca, diga: Senhor, eu estou tomado de angústia. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou amargurado. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio, Senhor. Apressa-te em estender a tua mão para mim, Senhor. Fale com Ele, fale com o Pai agora. Enquanto você fala, eu oro agora e uso o poder de Deus para que você seja liberto esta noite. Deus te trouxe aqui para te libertar. E essa opressão, esse peso nas costas, essa angústia que toma a tua alma, hoje vai sair da tua vida, porque é no nome de Jesus que eu repreendo toda opressão maligna, toda a cadeia do inferno, espírito maligno que está trabalhando na mente desse homem. Você que está pressionando a cabeça dessa pessoa, você que está oprimindo.